Ah, essas mulheres incríveis. E a videoaula de hoje a gente vai dar abertura aí a um projeto que eu resolvi montar, né? Aproveitando que hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher, vamos fazer um mês aqui sobre história de mulheres, né? Ou história sobre mulheres, né? Para a gente comemorar essa data tão importante aí, né? Aliás, eu já mantenho minha programação, mas se você tiver alguma sugestão, se tiver alguém que você gostaria que eu falasse aqui, coloca nos comentários aí, eu altero, o tema de alguma semana, ou talvez jogue para o ano que vem aí, se esse projeto aqui tiver um bom resultado. Bom, vamos lá então. Hoje vamos falar sobre uma personagem pouco estudada, mas que tem uma importância aí dentro de um conjunto de eventos durante o finalzinho do século XIX e principalmente o comecinho do século XX, né? Uma mulher chamada Alice de Battenberg. Tá? Quem que é essa pessoa? Quem que é Alice de Battenberg? Né? Essa mulher, ela é a sogra de Elizabeth II, rainha da Inglaterra, né? Então, avó do príncipe Charles, bisavó do príncipe William e dessa galera toda aí ligada à corte real. Ah, e óbvio, mãe do príncipe Philip, né? Então, vamos lá, né? Quem que é essa pessoa? Alice, né, nasceu ali, ela era bisneta da rainha Vitória, nasceu no castelo de Windsor em 1885, ali bem no finalzinho do século XIX, né? E Alice, quando ela era criança ainda, os pais dela começaram a achar que tinha alguma coisa de estranha com Alice, porque ela aprendia de uma forma um tanto quanto mais lenta que os seus irmãos, e os pais ficaram um tanto quanto intrigados e acharam que ela tivesse algum problema cognitivo, algum problema mental, né? E resolveram investigar o caso de Alice. E acabaram descobrindo que, na verdade, o problema dela não era nem mental, nem cognitivo. Ela tinha um problema de audição, ela tinha uma surdez congênita, né, que ia se agravando cada vez mais até que ela ficasse completamente surda. Bom, é importante a gente já levantar isso aí de qual que é a relevância da surdez de Alice. Alice não tinha só esse problema aí, né, ela tinha outros que vão aparecer no transcorrer da sua vida, mas que vão ser uma marca dos casamentos, dos relacionamentos endogâmicos que vão existir ali entre as diversas monarquias que existiam dentro da Europa, né? Coisa que já tinha marcas ali desde a Idade Média, né? Mas que já aí no século XIX, século XX, você vai encontrar uma série de monarcas, uma série de pessoas ligadas nas famílias reais que tinham alguns problemas genéticos, dados essa série de relacionamentos, já que as famílias nobres estavam reduzindo aí desde a Revolução Francesa, você não tinha muitas pessoas para que os casamentos se realizassem, então todo mundo ali era meio que parente, né? E vão deixar ali algumas marcas, entre elas a surdez de Alice. Bom, Alice mostrou logo que ela não tinha qualquer tipo de problema cognitivo, né? Porque quando se percebeu, olha, ela tem uma surdez congênita, né? Precisamos estimular essa pessoa a conseguir se virar, mesmo com essa deficiência. Então ela foi estimulada a aprender linguagem leitura labial, não linguagem dos lábios, né? Eu ia falar linguagem de sinais, né? Mas aprender leitura labial. E eis que Alice aprendeu a ler lábios não apenas em inglês, sua língua materna, mas também francês, alemão e grego, né? Onde existiam monarquias ali na Europa, como por exemplo a Alemanha e a Grécia, e o francês, né, uma das línguas mais importantes, né, de comunicação geral entre as famílias da Europa. Bem, aos 17 anos então, em 1902, ela chegou a conhecer o seu marido, o príncipe André da Grécia, né? Isso aconteceu durante a coroação do rei Eduardo VII da Inglaterra. Então se conheceram ali, se deram bem logo de cara, né? Rolou uma paixãozinha entre os dois ali e começaram um relacionamento que um ano depois rendeu o casamento de ambos, né? Então
Alice mal tinha atingido a maioridade, né, já se casou com o príncipe André. Ela não seria herdeira do trono da Inglaterra, então acabou indo para a Grécia, né, onde a família do seu marido vivia, né. Eles se casaram na Alemanha, né, e vão então para a Grécia, e durante a sua vida matrimonial chegaram a ter 5 filhos, né, 4 meninas e 1 menino, no caso então o príncipe Philip, né, o consorte real da rainha Elizabeth. Lembra dessa relação dos casamentos endogâmicos, né? Então, Alice era bisneta da rainha Vitória, né? E o filho dela casou-se com a herdeira do trono da Inglaterra. O príncipe Philip e Elizabeth, no final, têm ali algum grau de parentesco, né? Mas vamos lá, né? O começo do século XX foi um momento bastante complicado para quem vivia na Grécia, né? E vai fazer com que Alice e o príncipe André tenham que sair da Grécia. Porque o que foi que rolou lá? Bom, primeiro, né, vamos ver, Primeira Guerra Mundial, né? Depois Revolução Russa, né? Todos os eventos ali que estão contornando o território da Península Balcânica e, finalmente, a Guerra Greco-Turca, que aí envolveu diretamente. Então, em 1922, a família sai da Grécia e vai para Monte Carlo, onde vai viver ali no exílio, né? O príncipe Philip, né, futuro consorte real da rainha Elizabeth, foi enviado para alguns colégios na Escócia e na Inglaterra, colégios internos, onde ele vai ter a sua formação ali no meio da Inglaterra, né? E as irmãs mais velhas do príncipe Philip, né? As 4 irmãs do príncipe Philip vão acabar ali estabelecendo casamentos com alguns nobres alemães. Só que elas vão casar com alguns nobres alemães justamente nesse período do entre guerras. E qual que é a relevância disso? Vamos lembrando que durante o período do entre guerras, a Alemanha está passando por um problema desgraçado, tanto no que se refere à sua economia, né, tanto no que se refere à sua política. Porque quando acabou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi acusada de ser a principal responsável da crise que acabou gerando ali dentro da Alemanha, né, após o fim da guerra. E é nesse campo fértil aí que começa a aparecer o movimento nacionalista que vai dar origem ao surgimento do Partido Nazista. E coincidentemente as 4 irmãs do príncipe Philip, né, as 4 filhas da princesa Alice, né, vão se casar com nobres que vão estar ligados ao nacional-socialismo, né, pessoas que vão ser partidárias ali do nazismo dentro da Alemanha, que é uma corrente extremamente popular, tá? Durante esse momento aí, a princesa Alice, ela converteu-se à fé ortodoxa grega, né? Lembra ali do que é o catolicismo ortodoxo, né? Lá na Idade Média ainda, quando surge a figura do Papa, né? Comecinho da Idade Média, finalzinho do Império Romano, quando surge a figura do Papa, tem uma cisão entre a Igreja de Roma, a Igreja do Ocidente, e a Igreja do Oriente, que não vai seguir o Papa, apesar de manter uma tradição muito próxima ao rito romano, né? E terão ali os patriarcas das diversas regiões. Então, por influência da família do príncipe André, que era grega e que tinha um contato muito mais próximo ali com a Igreja Ortodoxa grega, Alice se converte a essa fé, abandonando as tradições anglicanas que faziam parte da sua família, né? Então adere a esse rito muito mais oriental, muito mais próximo das tradições antigas do rito, né? Quando ela se converte a essa fé, ela vai começar a apresentar um comportamento muito rigoroso diante da fé, né? Ela se ligava a orações muito duradouras, a períodos de jejum, e ela vai começar a dizer que ela estava recebendo mensagens divinas, que ela conversava com santos. Devido a essa condição de que era um comportamento considerado estranho, né, ela vai ser investigada e descobriram uma outra condição genética.
né, a princesa Alice era esquizofrênica, né? Então, devido à esquizofrenia dela, né, vão começar a se cercar de uma série de cuidados. Então, essas visões não seriam realmente visões místicas, mas no final, resultados dessa esquizofrenia, causa dessa endogamia entre as nobrezas que existiam dentro da Europa, né? Então, além dessas visões, ela acreditava que ela tinha talentos taumatúrgicos, né? Ou seja, que ela tinha capacidade de curar alguns tipos de moléstias, dado essa ação milagrosa que os santos e que Deus operava através dela, né? Então, em 1930, né, ainda durante esse período do Entre Guerras, ela passa por um colapso nervoso e é reconhecida a causa na esquizofrenia da princesa Alice, e ela vai ser internada num hospital psiquiátrico, onde vai ser tratado pelo Sigmund Freud, né? Então, foi contra a vontade dela, ela não acreditava estar realmente doente, não acreditava que isso era uma esquizofrenia paranoica, e foi trancada nesse manicômio contra a sua vontade. Durante todo o período de internação, ela afirmava que ela não tinha qualquer tipo de problema e exigia ser liberta de lá. Nesse momento aí surge um afastamento entre ela e o príncipe André. Na prática, o casamento entre eles acabou. Raras foram as vezes que o príncipe André voltou a ter contato com a princesa Alice, daí até o final da sua vida, né? Bom, Freud, né, ele desenvolveu ali a sua técnica de psicanálise, focando principalmente nas questões sexuais. E ele vai acreditar que uma das causas da esquizofrenia da princesa Alice era uma sexualidade, uma libido, né, exacerbada, né? Então, como curar a esquizofrenia de Alice? Vamos esterilizá-la. Vê o tamanho da violência que vai ser esse tratamento, né? Então, ela vai receber raios-x e eletrochoques nos ovários para que ela se tornasse estéril. E assim, se tornando estéril, se pressupunha que a sua libido diminuiria, diminuindo a libido, né, o fluxo hormonal dela entraria em nova ordem, e assim ela teria uma condição melhor, né, do seu caso de esquizofrenia, né? Ver o quanto, né, a sexualidade acabou sendo reprimida nesse tipo de pessoa, né, nessa sociedade do começo do século XX, né, causando mais um dano então à princesa Alice, né? Bom, ela ficou então presa nesse manicômio na Suíça por 2 anos, né? E quando ela saiu de lá, ela resolveu que ia se dedicar à vida religiosa, já que o marido, né, havia esquecido, né? Ela resolveu que ia ter uma vida como de uma freira, né? Então ela vai se dedicar amplamente à vida religiosa, né? Em 1937, outro trauma se abateu aí na vida da nossa princesa Alice, que foi a morte de uma das suas filhas, a princesa Cecília, né? A princesa Cecília estava num avião junto com seu marido, o George Donatus, né, um oficial do exército nazista, e mais os seus 2 filhos, 2 netos, portanto, da princesa Alice, né? Teve um desastre de avião e a família inteira morreu, né? Imagina o choque que não foi aí para a coitada da princesa Alice, né? O Jorge Donatus, como ele era membro do exército alemão, ligado ao Partido Nacional Socialista Alemão, né, quem vai guiar o funeral tanto do Jorge Donatus quanto da Cecília e dos filhos do casal vai ser o Partido Nazista, que vai aproveitar isso como uma ferramenta de propaganda dessas alianças que existem entre essas famílias, tá? Foi no velório da princesa Cecília um dos últimos encontros que a princesa Alice teve então com o príncipe André. Nesse momento, percebendo a situação que a Europa passava, o crescimento do Partido Nazista, lembra? 1937, 1939 é quando a Segunda Guerra eclode.
a princesa Alice vai atrás do príncipe Philip e pede para ele que ele passasse a morar junto dela. Só que o príncipe Philip recusa isso. Ele já está vivendo há um bom tempo na Inglaterra, ele começou uma carreira militar dentro da marinha inglesa e ele percebe que ali existe uma oportunidade de desenvolvimento dentro da carreira militar, né, e resolve ignorar a mãe, né? Então ele vai participar da marinha inglesa, o que vai levar ele a participar da Segunda Guerra Mundial. Então, né? Bom, quando os nazistas então invadem a Grécia, a princesa Alice vai aproveitar da sua condição, né, de estar ligada tanto à família real grega quanto à família real inglesa, né, e à Igreja Ortodoxa, e vai começar a utilizar da sua condição para poder auxiliar famílias judaicas ou famílias perseguidas pelos nazistas para conseguir retirar eles da Grécia e evitar que eles fossem mandados a campos de concentração, né? Então, ela recebia dinheiro vindo da família inglesa, né, e utilizava esse dinheiro para conseguir salvar essas vidas de pessoas que estavam ali, né, ameaçadas pelos nazistas. Muito esperta a princesa Alice, né, aproveitava tanto da sua família estar ligada ao partido nazista, porque todas as suas filhas se casaram com nobres ligados ao partido nazista, e da sua condição de surdez para evitar interrogatórios. Então, sempre que surgia suspeita sobre a ação dela, ela era convocada para interrogatórios e ela literalmente se fazia de surda. Tipo, não compreendo o que você fala, apesar de ser completamente compreensível, porque, como eu disse, né, ela sabia ler lábios, inclusive em alemão, né? Isso não seria justificativa, mas ela utilizou isso como muleta, né, e conseguiu se livrar dessa perseguição nazista, né? Bom, em 1944, Atenas foi liberta aí da ocupação nazista, né? E Alice, graças a toda essa condição aí, conseguiu permanecer viva, né? No entanto, no mesmo ano que a Grécia foi liberta dos nazistas, a princesa Alice ficou viúva. O príncipe André morreu. A última vez que ela viu o príncipe André tinha sido ainda no começo da guerra, em 1939, né? Os bens que ela tinha, inclusive as joias de família, foram todos vendidos para fazer serviço humanitário, auxiliando essas famílias perseguidas pelo nazismo, né? Então a condição de Alice dentro da Grécia acabou se tornando assim, bastante complicada, né? A princesa Alice, ela ainda chegou a voltar para a Inglaterra em 1947, quando o príncipe Philip casou-se com a princesa Elizabeth, né? Nesse momento, ela, com o auxílio do filho e com rendas que o filho lhe enviou, ela chegou a montar uma irmandade religiosa, né, a chamada Irmandade Religiosa de Marta e Maria, né, isso na Grécia, né, e a partir de então ela só passou a ser vista utilizando o hábito, inclusive no casamento do filho com a Elizabeth II, né, que vai se tornar Elizabeth II, né. Durante o casamento ela ainda não era rainha, né. Então ela passou a ser vista sempre de hábito, inclusive na coroação de Elizabeth II, né. Essa ordem não durou muito tempo, né? Por falta de recursos, por falta de apoio financeiro, essa ordem religiosa acabou se extinguindo, né? E a partir de então, né, no ano de 1967, a princesa Alice mudou-se de volta para a Inglaterra, foi morar no Palácio de Buckingham, só que ela mal era vista, ela não aparecia em eventos públicos, né, e ela era vista geralmente circulando pelos jardins do Palácio de Buckingham, né, sempre de hábito, né, até então a sua morte no ano de 1966, no dia 5 de dezembro. Então a princesa Alice foi uma pessoa ali que passou por uma série de complicações dadas
ao momento em que vivia e ao grupo social em que vivia, e que vai passar por uma série de eventos dentro da história do começo do século XX, se envolvendo ali em todos os conflitos que marcaram o período das grandes guerras e tendo uma vida aí que se estendeu até 1969, já durante o ápice da Guerra Fria. E aí, curtiu a vida da Princesa Alice? Se você curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Essa é a Prancheta Suetônia. Eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando. Yeah, 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 yeah.